Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, 1º de fevereiro, começando o mês e sempre com informações importantes para o produtor rural brasileiro. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Outra TV por assinatura que você acompanha o canal do Boi é a Neo TV, aqui no Brasil e também lá no Paraguai. Estamos ao vivo também sobre vários sistemas de internet, no portal sba1.com, portal do agronegócio, notícias, informações, transmissão ao vivo do canal do Boi e do Agrocanal e sempre grandes oportunidades para o produtor rural brasileiro, sba1.com. Também pelo Facebook, na página do canal do Boi e mais uma centena de páginas já que também transmitem o Agricultura BR. A partir deste momento, estamos ao vivo em sinal aberto no Mato Grosso do Sul com a TV Imaculada Conceição, linkada aqui no nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando com um pecuarista brasileiro, falando a respeito de um balanço aí que nós vamos trazendo com informações do CPEA e também da B3 em relação aos valores que foram praticados para a arroba do boi gordo no último mês. E no último mês, podemos dizer que a elevação, ao comparar com janeiro do ano passado, foi de 56%, um pouco mais do que isso no mercado futuro. É claro que janeiro também foi marcado por um mercado físico muito comprador e disposto a pagar mais, até porque não tem animais prontos. E isso fez com que os valores passassem da casa de R$300 em várias oportunidades no estado de São Paulo, Minas Gerais e aconteceu também no estado de Goiás. Vou mostrar agora o comparativo. Nós trazemos aqui na tela informações a respeito de como se comportou a arroba do boi gordo no indicador CPEA e também sobre os negócios na B3 para o contrato negociado de janeiro. Então, ali no primeiro lado, ali no seu lado esquerdo do vídeo, indicador CPEA Exalc, ele fechou o mês a R$ 299,85, uma alta de 56% frente ao mesmo período, ao mesmo dia 31 de janeiro do ano passado, portanto, subiu 56%. Já em relação ao mercado futuro, então aqui, só para entender o mercado futuro, são a posição de janeiro, contrato de janeiro negociado na B3, no dia 31 de janeiro de 2020, comparado com a posição de janeiro, contrato de janeiro, negociado em 31 de janeiro de 2021. Dito isso, veja só que na B3, janeiro fechou o mês passado a R$ 298,07, uma alta de 56,76%. São os números para boi gordo que eu destaco aqui na abertura dessa edição de Agricultura BR, sempre abordando o que é importante no mercado, nas negociações dos produtos agropecuários do Brasil. Olha só, está aqui o Joilson, lá do estado de Goiás, me perguntando, de Mineiros, me perguntando qual que é a tendência para esse mês de fevereiro. Olha, mês de fevereiro não deve ser muito diferente que janeiro, pode ter uma melhora na oferta por conta da recuperação de pastagem que as chuvas têm proporcionado, mas para esta semana, falando especificamente de segunda a sexta, nesta semana, a tendência é nova elevação para a arroba do boi gordo em todas as praças do país. O assunto é soja aqui na Agricultura BR e eu vou falar um pouco a respeito do complexo soja no cenário internacional. O Departamento de Agricultura norte-americano divulgou na manhã desta segunda-feira vendas de 133 mil toneladas de farelo de soja para entrega na campanha 2021 para as Filipinas. Você vê que o complexo soja teve até alguma movimentação lá nos Estados Unidos. Em relação aos negócios, a abertura no dia de hoje vinha com muita estabilidade para a soja negociada em Chicago. E é o que eu vou mostrar agora, vamos saber se essa estabilidade continua por lá. Nós temos aqui soja na Bolsa Norte-Americana
totalmente estável. Você vê aqui que a posição de março vem a 13 dólares 70 centes mais 2 o bushel. Maio, 13 dólares 66 centes mais 4. Julho, 13 dólares 47 centes mais 4. E a posição de agosto em 13 dólares cravados. São os negócios que eu trago agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Hoje um dia sem muita inclinação para a soja, é o que nós vamos destacando aqui no Agricultura BR nessa abertura de programa. A Agricultura BR fala agora a respeito da colheita da soja em todo o Brasil. E números divulgados pela consultoria AG Rural na manhã desta segunda-feira mostra como vem atrasada a colheita, assim como a própria consultoria já estimava no mês de outubro, a colheita vem realmente com muito atraso. Apenas 1,9% até a última quinta-feira, de acordo com a AG Rural, um número bem mais baixo do que aquele que nós tínhamos na mesma data no ano passado. Isso ocorre, e a explicação já vinha desde outubro, por conta do atraso na semeadura da soja, agravado agora pelas chuvas que vão ocorrendo em áreas de cultivo em todo o Brasil. Vamos ver os números agora, como é que eles vêm em relação a volume colhido. E olha só como é que nós temos aqui os dados, nós vamos destacando aqui o que vem acontecendo. Aqui nós estamos em milhões de toneladas e não porcentagem, mas não tem problema. Você vê aqui que 11 milhões e 700 mil toneladas de soja haviam sido colhidas até a data do dia 28 de janeiro do ano passado. Apenas 2,5 milhões de toneladas até 28 de janeiro de 2021. Isto mostra muito claramente os atrasos por conta do fator semeadura, agora relacionado às chuvas também. De acordo com o relatório da AG Rural, um outro dado determinante é que as perdas de qualidade nas lavouras de soja ainda estão em áreas concentradas, ou seja, são situações determinadas que elas vêm ocorrendo e não de uma maneira generalizada nos estados. Por outro lado, se as chuvas seguirem da maneira que estão vindo e principalmente com os grandes volumes, essa situação pode se alterar e aí as perdas se elevarem. Mas vamos falar sobre tudo isso na edição desta próxima terça-feira, edição das 12h10, segunda edição da Agricultura BR. Nós vamos conversar com um dos pesquisadores da AG Rural ao vivo aqui no Agricultura BR. Dou sequência falando a respeito do setor da soja, porque nós estamos vendo no Brasil uma situação de valores mais altos e a expectativa para grãos, soja e milho parece que é essa mesmo. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, ele que é especialista em gestão do agronegócio, quais são as suas expectativas para 2021 e ele respondeu. Nos grãos, esse começo de ano está dando o que falar, porque nós tivemos aumentos expressivos aí da soja e do milho, vem acontecendo em dólar na Bolsa de Chicago e preços aqui no Brasil que têm se sustentado em valores bem altos. Isso tudo traz euforia, traz vontade de investir e, pelo que eu entendo, a perspectiva de preços ela é boa, porque do lado da demanda continua firme, os chineses com plantel maior na Ásia precisando de grãos, têm importado volumes incríveis aí, principalmente dos Estados Unidos agora que tem grãos à disposição. E também do lado da oferta, o que nós temos é o risco climático persistente, já trazendo perdas na Argentina em milho e soja, alguma coisa no Uruguai, alguma coisa também Santa Catarina e no sul do Brasil, mas no pulmão produtor nosso principal, as chuvas têm sido boas, fica aquela preocupação em relação ao milho segunda safra, mas a perspectiva para os grãos é contínuo bons preços aqui no Brasil. Agora a nossa preocupação principal passa a ser a expectativa de plantio nos Estados Unidos e o comportamento do clima no plantio americano.
Olha, e a constância das chuvas no estado de Mato Grosso do Sul melhorou muito o desempenho da soja. O problema é que as chuvas aqui no Mato Grosso do Sul elas não param. E agora a preocupação já passa a ser em relação à qualidade dos grãos. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Vinícius Souza. A estimativa de produção da soja para a safra 2021 é de 11 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com dados da AproSoja, incremento de 200 mil toneladas se compararmos com a safra anterior. Dados apontam produção média de 53 sacas por hectare e o clima tem contribuído bastante para manter as expectativas. A nossa expectativa de produtividade, ela no início da safra a gente estabeleceu em 53 sacas por hectare, que é uma perspectiva um pouco mais conservadora, mas, no entanto, durante o decorrer da safra, a gente foi acometido por boas chuvas em boa parte do estado. E se a gente tiver agora uma colheita tranquila, provavelmente a gente corrige esse valor de produtividade para cima. Mas as chuvas, a partir de agora, podem causar problemas. Por isso, o produtor precisa estar atento à lavoura, para não prejudicar o seu rendimento. O mais importante em relação às chuvas é que o produtor esteja bastante atento em relação à proliferação de doenças. Então, ele tem que ficar atento, fazer o monitoramento de forma correta, bastante intensiva. Em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, a Paula está atenta. A intensidade das chuvas podem impedir, por exemplo, a aplicação de defensivos agrícolas. Aqui, ela cultiva 2.000 hectares de soja e está seguindo para a última fase da aplicação de fungicidas, que até o momento está sendo feita por via terrestre. Mas se continuar chovendo... Teríamos que mudar a linha de ataque, em vez de fazer uma pulverização terrestre, partir para uma pulverização aérea, porque essa fase é muito importante para que não ocorra o apodrecimento do bacheiro, caimento de vagem, abortamento. Então, todas essas aplicações de final de ciclo não podem ser interrompidas em decorrência das condições climáticas. Em Mato Grosso do Sul, mais de 90% da safra é considerada em situação boa. O melhor índice está na região sul e apenas 0,5% pode ser considerada de forma regular. O restante segue com boas precipitações. Agora, a preocupação dos produtores deve ser em relação à chuva, já que isso deve dificultar o manejo dos próximos dias e a alta intensidade também deve causar alguns problemas nas lavouras. As pancadas de chuvas ainda continuam em Mato Grosso do Sul, de forma generalizada e também regulares. As pancadas de chuvas entre a tarde e a noite serão frequentes. O grande destaque está na primeira semana de fevereiro, que promete ser bastante chuvosa, aqueles volumes significativos, altos acumulados para todas as regiões do estado. E fevereiro promete ainda ser com chuvas acima da média para todas as áreas, então é uma questão de atenção, principalmente para essa questão da colheita da safra 2020 e 2021. De Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Seguimos falando de soja por aqui, vamos dar uma olhada como é que vem os valores de referência nos portos no Brasil. Acompanhe comigo na tela, nós temos aqui para entrega em março, na data de hoje, 1º de fevereiro, valores apurados pela Grãos Corretora. Portos de Santos e Paranaguá com valores em R$ 166 a saca de 60 quilos. São as informações de referência de valores que trazemos aqui no Agricultura BR. Falamos agora sobre dólar, você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com dólar comercial, os valores referenciados no Brasil, nós temos a R$ 5,45 mais 9, queda de 0,27% para a moeda norte-americana, hoje perdendo um pouco os negócios com o dólar, depois de uma sexta-feira que teve ali uma elevação para a moeda norte-americana. Aliás, normalmente o último dia do mês ele é marcado por altas, hoje cai um pouco esse dólar americano aqui no Brasil. E olha, os números da economia, principalmente por conta da pesquisa Focus, hoje apresentada pela manhã, traziam ali uma recuperação, uma revisão sobre os números de crescimento do PIB, que tinham caído de 3,5%, hoje voltou
para a 3,5% a expectativa de especialistas de mercado. Mas sobre este assunto e também sobre o que vem acontecendo no mercado financeiro e que influencia, claro, o dólar, e aí vai influenciar todas as culturas exportadas pelo Brasil, é Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje é dia de baixa para o dólar, não só frente ao real, viu? O dólar perde também frente a outras moedas do mundo, como os analistas de câmbio em todo o mercado internacional já previam, né? De fato, há uma queda, mas repare, frente ao real, ainda opera neste momento acima de R$ 5,45. Está em queda? Está em queda, mas teve alta muito acentuada. Nesta manhã chegou a passar de R$ 5,48. Ameaçou chegar perto de R$ 5,49. Tudo isso porque há preocupações com a eleição na Câmara Federal que ocorre esta noite, né? O foco dos analistas de mercado e também dos operadores, né, está voltado hoje para Brasília mesmo, onde serão definidos os presidentes não só da Câmara dos Deputados, mas também do Senado para os próximos 2 anos. Bom, isso vai ocorrer à noite, mas há uma preocupação. O atual presidente Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, já admitiu a possibilidade de aceitar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E isso causa algum tumulto no mercado financeiro. De qualquer maneira, o dólar tem um comportamento de queda, porque há também uma movimentação de queda do dólar frente a outras moedas no exterior. Agora, segundo analistas do Commerce Bank, a reação política a essa segunda onda de casos de Covid no Brasil terá muita relevância para os mercados. Ela nota que as medidas anteriores, por exemplo, os analistas, né, do Commerce Bank, aquele auxílio emergencial chegou ao fim e abre margem para muita especulação sobre a suspensão dessas medidas restritivas aí, do ponto de vista fiscal, para abrir aí novos programas de auxílio. Bom, tudo isso, segundo analistas do Commerce Bank, pode em breve colocar pressão renovada sobre a venda do real. Ou seja, nós podemos ter aí uma alta, né, do dólar frente à moeda americana, frente à moeda brasileira. Então, preocupações muito importantes que o produtor rural deve acompanhar, porque o seu negócio depende disso. Depende do câmbio, muito dependente do câmbio no Brasil. E o que acontece com o índice Bovespa? Bom, assim como ocorre em outras bolsas do mundo, o nosso índice Bovespa hoje vem em alta, já flertava aí com 117 mil pontos, passou um pouco disso, foi aos 117.212 pontos. Lógico, nós deixamos para trás aqueles 124, 125 mil pontos que nós víamos agora até no início do ano. Neste momento, aos 116.818 pontos, vem em alta de mais de 1,5%, mais longe de trazer aquela recuperação que nós tivemos em meses anteriores, né? Agora, vale lembrar que na última sexta-feira o índice Bovespa caiu mais de 3%, acumulou perda em janeiro, mês marcado por alguns recordes, e também por preocupações com ruídos políticos, riscos fiscais, né? Vamos resumir, com as contas do governo e também preocupações com o avanço da pandemia em vários países do mundo. Agora, o destaque hoje são papéis da Eletrobras e da Petrobras. Eles disparavam 7% os papéis da Eletrobras e os papéis da Eletrobras ordinários subiam 6,24%. O que nós temos também é Petrobras subindo mais de 1,60%, acompanhando a alta dos preços do petróleo lá fora. Aliás, as bolsas vêm em alta lá fora e o petróleo também operava em alta nesta manhã, mas por conta de algumas restrições na oferta de petróleo. Petróleo é considerada a rainha das commodities. O produtor rural deve estar sempre atento aos preços do petróleo. Na alta do petróleo, há alta também de commodities metálicas e também de commodities agrícolas. De olho na informação, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga. Obrigado pela participação. Eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos continuar falando de soja por aqui. Vamos falar como é que vem a situação de colheita, se essa chuva está atrapalhando. Vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva ao vivo com o André Dobache, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo e volto já.
E o Agricultura BR traz agora mais informações a respeito de soja. Nós estávamos falando no primeiro bloco do Agricultura BR a respeito de como que estão as lavouras e como que vem a colheita. Trouxemos os números da AG Rural. A AG Rural trouxe um estudo interessante mostrando que apenas 2,5 milhões de toneladas haviam sido colhidas em todo o Brasil até a última quinta-feira. Comparado à mesma data no ano passado, passava de 11 milhões de toneladas, então é um atraso que já era esperado desde outubro por conta da semeadura que acabou se atrasando um pouco. Só que as chuvas agora têm atrapalhado bastante. Na sexta-feira eu mostrava a situação no Paraná, o produtor rural mostrou aquela situação da soja ali bastante prejudicada, colhida por conta das chuvas, e agora a gente vai falar com o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, André Dobacho, nosso convidado nesta tarde de segunda-feira, 1º de fevereiro. André, é um prazer sempre recebê-lo aqui no Agricultura BR. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer é meu. Uma honra muito grande poder estar aqui, contribuindo, levando as informações nossas aí a campo, com um pouco de preocupação agora, né, Fábio? E não tem como não começarmos falando desse assunto. As chuvas estão atrapalhando, está já influenciando algo de qualidade no Mato Grosso do Sul, porque aqui a gente está falando sempre isso aqui, ou chove ou está nublado o tempo todo. Exatamente, veja bem, nós temos duas situações bastante distintas no Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, nós temos uma parcela relativamente pequena dos produtores que semearam no final de setembro, né, na segunda quinzena de setembro, logo que vence o vazio sanitário. Esses agricultores, então a gente tem lá uma parcela de irrigantes que fizeram isso, alguns produtores que tiveram um pouco de chuva no final de setembro e fizeram a semeadura antecipada também, ou aqueles que fizeram a semeadura no pó. Esses produtores tiveram um mês de outubro relativamente seco, a gente sofreu bastante no início da semeadura, como você mesmo falou anteriormente, e depois tivemos uma normalização do volume de chuvas, né, ao longo do final de novembro e dezembro. Agora, em janeiro, a gente observou volumes de chuva muito acima do esperado e que fez com que esses produtores tivessem aí parte da sua produção já afetada pelo excesso de chuva, que fez um aparecimento precoce das doenças de final de ciclo, e aqueles que já estavam com a sua lavoura adiantada em processo de maturação, eles estão já sofrendo sim com grãos ardidos, avariados, mofados, como a gente vê ali na região de Rio Brilhante, um pouco no centro do Mato Grosso do Sul, na região de Ribas do Rio Pardo, nesse centro onde existem lá os irrigantes que não utilizaram a irrigação, claro, em função do excesso de chuva, e tiveram a sua produção aí comprometida, com os grãos perdendo qualidade. E é isso que a gente vem observando a campo aí, né? Isso já dá para dizer que é isolado ou está representando já uma queda na média de produtividade, consequentemente pode afetar a produção sul-mato-grossense, que, por enquanto, né, os indicadores apontam para um recorde de produção, André? Na verdade, foi bem colocado. Ainda são episódios isolados, tanto é que quando a gente iniciou a semeadura da safra 2021, a gente já estava muito preocupado em função da seca que a gente vinha sofrendo, muito parecida com a safra anterior, né, onde a gente teve um setembro muito seco, um outubro muito seco. A gente teve também em 2021 esse episódio de secas, de veranicos aí em outubro, que não é muito normal, mas daí a gente teve depois a normalização da pluviometria ao final de outubro, começo de novembro, que fez com que a semeadura sul-mato-grossense avançasse bastante. Então, são episódios isolados, sim. A irrigação no Mato Grosso do Sul ainda, infelizmente, são áreas pequenas, né? Então, a gente tem visto muito pouca gente colhendo em processo de colheita e episódios isolados aí de grãos sendo deteriorados em função da qualidade. O que nós temos agora, realmente, é um atraso no ciclo da cultura, o que vai levar a nossa colheita para um patamar adiante do que a gente estava esperando. Então nós temos esse patamar que você está enxergando, que a ProSoja está enxergando, André, para a colheita no Mato Grosso do Sul, empurrou quanto para frente agora? A gente acredita que a gente já está atrasado em pelo menos 15 dias. A colheita sul-mato-grossense, ela estava prevista para iniciar agora, virada do mês de janeiro
para o mês de fevereiro. Das áreas mais adiantadas. Exatamente, como a gente viu, né, são os episódios isolados que eu estou falando que estão com problema de grãos, de qualidade de grãos, mas já agora, na primeira semana de fevereiro, já era para a gente estar com as pessoas se movimentando para colher. E o que a gente percebeu a campo, nesses últimos dias de projeto SIGA aí do governo, que a gente percebeu com os nossos técnicos a campo, é que as lavouras que eram para estar em R7, entrando em R7, R6 para R7, que é o processo de maturação fisiológica da cultura, elas ainda estão verdes e terminando seu processo de enchimento de grãos. Então, isso daí é pelo menos 15 dias de atraso na colheita, o que leva a gente para a última quinzena de fevereiro e coloca em xeque a janela de semeadura do milho segunda safra, que iria começar numa situação normal aí de 7, 10 de fevereiro e agora já está sendo empurrada aí para o final de fevereiro, o que liga um ponto de atenção para nós produtores em todo o estado. E esse produtor, esse sojicultor sul-mato-grossense, assim como os sojicultores do Brasil inteiro, tiveram um período no qual adiantaram bastante a sua comercialização, né? Depois deram uma parada, os valores foram melhorando e agora está se pensando como é que se travam esses negócios. A comercialização vem muito adiantada também. Os números que nós tínhamos faltando uma semana ou duas para encerramento do mês de janeiro, cerca de 10 dias para encerrar janeiro, já passava de 63%, chegava próximo a 64% de comercialização no estado de Mato Grosso do Sul, com uma antecipação muito boa em relação a esse fator. Isso traz alguma preocupação ou isso traz tranquilidade aí para quem fechou, travou os seus negócios, André? Hoje a gente pode falar em preocupação para quem travou justamente por essa instabilidade climática, o produtor fica muito apreensivo. Como que acontece essa comercialização antecipada? Primeiramente, o produtor vai e trava os seus insumos, né? Então, faço uma trava lá no fertilizante, troco por soja, na semente, nos químicos, faço uma trava do que eu acredito que vou gastar em óleo diesel, em pessoal e tal, e essas travas vão ocorrendo aí na ordem de 30%, 35%, 40% da safra, como aconteceu já no ano passado. Aí, a partir do incremento de preços que a gente vinha observando, o produtor vai se precavendo e vai aproveitando aqueles preços para fazer aí o que ele estima de produtividade média, né, que ele tem ali o seu histórico de produtividade, para fazer suas travas e deixar aí garantido, pelo menos, bons preços na comercialização. E o produtor avançou, então foi a 60%, 65% da sua safra comercializada, e agora o que ele precisa? Ele precisa de garantia que ele vai colher. E com esse atraso no ciclo da lavoura, com episódios de produtores aí colhendo com qualidade baixa de grão, tendo aí 15%, 18% de avariado, de mofado, ele começa a ficar preocupado se o que está ali a campo, né, visualmente uma safra com recorde de produtividade, visualmente que seria um ano muito tranquilo, porque os preços estão bons e ele pode tirar aquilo de campo, ele começa a ficar preocupado em como ele vai tirar a campo. Então, vou te dar um exemplo muito típico dessas situações. Todas as companhias de aviação agrícola do estado estão com filas de pelo menos 8 produtores na fila para cada aeronave da empresa. Então, eu conversei aí ao longo da semana passada com 4 empresas agrícolas que atuam no Mato Grosso do Sul e todas elas estavam com mais de 20 pessoas na fila porque não conseguiam fazer as pulverizações de final de ciclo, o que torna daí o ponto de atenção, de preocupação ainda mais incisivo aí para o produtor. Uma outra questão são colheitadeiras, né? O produtor que vinha tranquilo, porque estava ali com 2 ou 3 prestadores de serviço para fornecer uma colheitadeira para ajudar ali na sua colheita, aquele produtor que não tem 100% da sua capacidade de colheita atendida por maquinário próprio, agora também já viu efetivamente as máquinas sumirem do mercado, né? E isso também é um ponto de atenção, porque daí aquela produção, como a gente falou anteriormente, Mato Grosso do Sul colocou a sua soja num recorde de semeadura. Então a gente vinha atrasado, de repente, por uma capacidade do produtor em conseguir fazer a operação render, a gente semeou tudo de uma maneira muito rápida. E agora nós vemos que não temos
oportunidades de colheitadeiras aí no mercado, já o Paraná com bastante problema de colheita, o Mato Grosso do Sul totalmente saturado, e o produtor fica apreensivo porque não tem máquina para adquirir, não tem máquina para alugar, e ele sabe que se continuar nessa instabilidade climática, ele vai acabar tendo problema para tirar essa produção do campo. Né? E qualquer janela nesse momento sem chuva, né, André, pelo menos eu tenho conversado com alguns produtores, alguns amigos, qualquer janela sem chuva é máquina no campo. Só que se não tiver a máquina suficiente para fazer essa colheita, acaba ficando na mão dessa chuva toda que tem caído. Não só a colheita, né, e quem está atrasado também as pulverizações, porque agora a gente está formando o cenário ideal para o aparecimento e proliferação de doenças de final de ciclo. Então a gente vê, a cultura que teve um excesso de chuva, ela acabou vegetando mais, ficou num porte mais alto. E ela está com uma densidade muito alta. Aí umidade alta no bacheiro, né, ali na parte de baixo da planta. Temperatura amena, sombra, período de nebulosidade muito alta. A planta não consegue fotossintetizar a ponto de suprir sua necessidade nutricional, ela acaba tendo um comportamento defensivo, né? E aí é uma porta de entrada para as doenças de final de ciclo, antracnose, fomopsis. Nossos técnicos de campo observaram bastante evolução dessas doenças a campo. E agora fica aí também a ameaça da ferrugem, que entra também nesses períodos, e tudo isso é uma grande preocupação para o produtor, que pode aí perder bastante a sua produtividade média no final. André, para encerrar nossa entrevista, tendo em vista toda a situação, os parâmetros que foram colocados, os riscos, esse ano um pouco mais de risco do que nós vimos nos últimos 2, 3 anos, talvez pelo fator climático, quais são as expectativas da ProSoja para essa colheita? Bom, em primeiro lugar, nós ainda temos chance de fazer uma super safra. O produtor rural ele precisa ficar muito atento às oportunidades de intervenção, então aqueles que estão com a sua lavoura da metade para o final do ciclo, não descuidem dos protocolos fitossanitários, aproveitem todas as oportunidades de intervenção na lavoura, monitorem suas lavouras de maneira bastante incisiva, com bastante qualidade, e toda a oportunidade de entrar a campo fazendo a proteção de cultivos de maneira sempre preventiva, e agora, né, que a gente já está entrando nas últimas pulverizações, não deixem elas para depois, não posterguem, não cancelem, procure obedecer todo o calendário que você tinha programado antes. E dentro da janela de colheita, a mesma coisa. Secou, vamos tirar essa produção do campo, porque ela já está em grande parte comercializada e temos tudo para fazer uma super safra aí. Tá certo, André. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigado vocês. A ProSoja MS está sempre à disposição aí para contribuir da melhor forma para o produtor sul-mato-grossense. Obrigado a todos. Obrigado. Você pode rever essa entrevista com o André Dobashi, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, daqui a pouco. Ela já vai estar disponível no YouTube, no canal do Boi, no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de milho aqui no cenário nacional e internacional também. Os Estados Unidos venderam na última semana, só para a campanha 2021, 5.700.000 toneladas de maneira avulsa. Segunda-feira já começou com mais de 300.000 toneladas vendidas. Daqui a pouco eu falo disso. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Coerência é a palavra de ordem nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Olha, se tivesse mesmo aquela paralisação e aquela greve de caminhoneiros, isso seria muito ruim para todos os brasileiros, inclusive para quem participasse dessa paralisação. Apesar de parte das lideranças quererem isso, os trabalhadores não aderiram. E nos lugares que tiveram algum tipo de manifestação, eu fiquei sabendo há pouco que lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve uma parada de caminhoneiros, eles não travaram a rodovia e já voltaram a circular normalmente. Se manifestaram e voltaram à circulação, o que é muito positivo para continuar conversando com o governo federal, trazendo as melhorias para a categoria e principalmente sem prejudicar o país, a economia e a distribuição das vacinas que estão ganhando todos os estados. Lá no estado do Mato Grosso, que vive todas as situações que eu disse, e também o escoamento de safra, não teve paralisações. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. Aqui na BR-163, por onde é escoado toda a produção do Médio Norte e Norte do Mato Grosso, o trânsito está fluindo normalmente.
Representantes dos transportadores de carga no estado já afirmaram que a classe não irá aderir ao movimento. Um dos motivos é o início da colheita da safra de soja temporada 2020-21. A Associação dos Transportadores de Carga de Mato Grosso também emitiu uma nota na qual se mostra contrária a qualquer ato de paralisação dos caminhoneiros neste momento e que está prevista para hoje, dia 1º de fevereiro. Na nota, a entidade diz reconhecer as dificuldades enfrentadas pela categoria, mas avalia com base nos fatores sociais, econômicos e políticos que a greve seria um ato imprudente e irresponsável, provocar uma paralisação no transporte rodoviário de carga no momento em que o país vive uma das maiores pandemias de sua história e que afeta gravemente toda a sociedade brasileira. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. No estado de São Paulo, as regiões também não vão apresentando manifestações. É o caso de Araçatuba e região. Quem fala como está a situação por lá é o repórter Gustavo D'Angelo. Como já era previsto aqui na região de Araçatuba, no interior de São Paulo, não foi registrado nenhum tipo de manifestação por parte dos caminhoneiros. Eu conversei novamente com os representantes dos sindicatos que representam a categoria aqui na região e eles reafirmaram que são contra o movimento. Segundo eles, qualquer tipo de paralisação ou greve nesse momento iria impactar ainda mais a economia do país e prejudicar também o transporte das vacinas contra a Covid-19 que chegam até as cidades menores através das rodovias. Lembrando que durante o fim de semana, juízes de diversos estados deram liminares proibindo bloqueios em rodovias importantes. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça concedeu liminar proibindo bloqueios na rodovia Presidente Dutra e trecho da BR-116, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Nossa equipe vai continuar acompanhando e qualquer nova informação a gente volta aqui na programação do Canal do Boi. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Notícia boa essa, coerência no Brasil. Volto a falar de mercado agrícola porque foi anunciado por exportadores privados, através do Departamento de Agricultura norte-americano, a venda de 235 mil toneladas de milho para o México e também o Japão, todos para entrega nessa campanha 2020-2021. Lembrando que vem num volume de vendas extraordinário os norte-americanos. Apenas na última semana, para entrega na safra atual, a China comprou ali 5 milhões e 700 mil toneladas de milho. A China, numa semana só, de maneira avulsa. Então, esses números vão ser apresentados nesse relatório da próxima quinta-feira de vendas e exportações. Essas informações que eu estou destacando, que tem a ver com demanda, evidentemente, elas mexem com o mercado, elas mexem com os valores, as referências de negociação para o milho na Bolsa de Chicago e o milho de maneira geral no mundo todo, porque mostra que a demanda internacional pelo cereal é muito alta. Então, a inclinação que existe hoje sobre milho, mesmo com alguma colheita do milho primeira safra aqui no Brasil, ela é de elevação, estabilização e elevação de preço, mesmo com algum milho ficando disponível no mercado. Em Chicago não é diferente, a tendência é de alta. Vamos saber como é que vem milho agora, negociado na Bolsa Norte-Americana. Hoje, por acaso, está vindo em queda. Nós temos aqui uma queda chegando próximo a 1%, 0,9% de queda para os negócios com milho em Chicago. Você vê aqui a posição de março, $5,41 mais 6 o bushel. Você vê que os valores são muito altos, né? $5,41 mais 6, comparado com aqueles valores que nós tínhamos ali há poucos meses, ali chegando aí a 6, 7 meses, cerca de um semestre, eram $3. Então, os valores estão praticamente dobrando de preço com o milho no cenário internacional. Maio vem a $5,42 o bushel, aí perdendo 1% nessa posição. Julho vindo com $5,31 mais 6 o bushel. Temos aqui a posição de setembro a $4,66 por bushel. Lembrando que hoje estamos tendo algumas realizações também com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E a seguir no Agricultura BR, vamos falar sobre o mercado do café, vamos saber como é que vem o mercado futuro, também mercado físico para o Arábica e o Robusta aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Atenção pecuária do Brasil. Observe o número que eu vou falar agora. A China deve importar em 2021 3 milhões de toneladas de carne bovina. É isso mesmo, deve importar 3 milhões de toneladas de carne bovina. E essa é uma situação de oportunidade, pelo menos até o ano de 2025, quando os chineses devem ter uma recuperação mais efetiva para o seu rebanho suíno. Esses assuntos são tratados nesta entrevista realizada por Walter Pulga Júnior com Francisco Beducci Neto e que você acompanha agora no Agricultura BR. É isso mesmo, vamos conversar com Francisco Beducci Neto, que está conosco pela internet, falando de Cuiabá. Francisco, nós já conversamos aqui em nossos estúdios anteriormente e eu te dou as boas-vindas, né? Agora, dessa vez, conversando pela internet. E eu começo te perguntando sobre o atual momento da pecuária brasileira, considerando que a gente aumentou muito as exportações aí no ano passado em função da peste suína africana da China. E eu queria saber em que ponto que a gente está agora em relação à pecuária brasileira, em relação às exportações, tendo em vista, né, que a China está aumentando aí de maneira furiosa o seu rebanho de suínos, que foi muito devastado por essa doença. Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Olá, Sara, como é que vai? É um prazer estar aqui de volta. Bom, em termos de momento da pecuária brasileira, eu acho que é um momento essencialmente de oportunidade, né, para os produtores brasileiros, para o mercado brasileiro, um momento onde o mercado interno vem recuperando o seu apetite, né, com todos os indicativos de que o PIB brasileiro ele deve voltar a ser positivo este ano 2020 novamente, né? Então a gente volta a ter um ciclo de crescimento econômico no mercado interno e um mercado externo com mais apetite ainda, né? A China principalmente, como você disse, ainda comprando muita carne. Então a gente vê que mesmo no momento de plena safra do boi, a gente está com a demanda bastante forte nas exportações, as exportações de janeiro acima das exportações aí de janeiro do ano passado, comparando mês a mês. Então o ritmo é esse. E neste momento eu sou um pouco contrário, vamos dizer assim, ou eu penso diferente do dito comum, né, que diz que em time que está ganhando não se mexe. Eu acho que não, eu acho que é nesse momento que a gente está ganhando, que a pecuária está fazendo dinheiro, está rentabilizando para todos os atores da cadeia, é que a gente deve aproveitar para mexer e se preparar para as mudanças que estão se avizinhando no futuro próximo aí. Francisco, vamos pontuar então de que forma você acredita que a pecuária deve se preparar para esse futuro próximo e que futuro é esse que a gente está falando? Bom, muito bem, Sara. Você citou muito bem a recuperação do rebanho chinês de suínos. A carne suína, assim como a carne de aves, é uma carne que compete diretamente com a carne bovina, em termos de preferência do consumidor, não só preferência de paladar, mas por causa de preço. Então, diretamente, são chamados de bens substitutos, né? E no mercado chinês, a gente há de lembrar que até haver essa crise da peste suína africana, a preferência sempre foi pela carne suína. Com a retomada do rebanho, prevista para atingir o mesmo patamar de rebanho de matrizes já no ano que vem, e o patamar de produção pré-crise em 2025, quer dizer, a gente ainda tem alguns anos pela frente em que a produção não vai estar atendendo a demanda chinesa, e, portanto, um mercado favorável para que sigamos vendendo carnes de forma geral, e principalmente, no nosso caso aqui da conversa, a carne bovina. Mas, a partir de 25, a coisa se inverte. Então, a gente tem que começar a olhar e pensar o que vai acontecer a partir de 25. Né? Então, esse é um lado. O outro lado que eu vejo é um aumento de pressão por parte do mercado europeu, né? Então, a França já tem uma legislação bastante rigorosa quanto à importação de carnes, e vejam bem, isso
embora tenha algumas falas que sejam específicas em relação ao Brasil, a legislação francesa, que visa não comprar e não consumir produtos oriundos de desmatamento, não afeta só o Brasil, afeta todo o Sudeste Asiático, afeta outros países da América do Sul também. É que o Brasil é um grande fornecedor, principalmente de soja e carne bovina. Mas há um recrudescimento nessa legislação e coisa que está repercutindo no mercado comum europeu. E, ao mesmo tempo, Joe Biden reassumiu recentemente a presidência nos Estados Unidos e ele volta, né, a abrir todo esse relacionamento comercial que na era Trump tinha se fechado, principalmente com a China. Ele volta a reestabelecer esse relacionamento comercial e volta também para o topo da lista da agenda norte-americana questões socioambientais. Então, nesse cenário em que, ainda que a primeira metade dessa década seja favorável à exportação de carne bovina, eu acho que é o momento ideal para a gente começar a se preparar para uma competitividade maior na segunda metade, né? E começar a olhar também o que a gente precisa fazer, qual é a lição de casa do Brasil para poder estar preparado, né, durante essa segunda metade. Francisco, aí tem um ponto que a NWF bate bastante, que é a questão da rastreabilidade. Qual que é a importância dela no meio desse cenário aí que você está prevendo aí para um futuro próximo, vamos dizer assim? Bom, vamos esclarecer uma coisa, né? Prever cenários em anos onde a gente tem crises como a pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo é sempre algo desafiador. Que tem que ter precaução, né? Mas vamos dizer, são alguns sinais que a gente vê no mercado. A rastreabilidade, ela é importante para que a gente possa dizer para o mercado como é que está sendo criado o nosso boi. Então, já há um apetite no mercado pela nossa carne, né? A tendência é que com a maior competição, o consumidor ele comece a questionar mais da onde que ele está comprando carne, quais são os atributos dessa carne, e nesses atributos entram questões socioambientais. Então, se ela de alguma forma está ligada a desmatamento, a invasão de áreas de proteção ou qualquer coisa relativa a algum problema nesse sentido, é preciso que a gente possa dizer, olha, não está, e está aqui a informação, eu tenho os relatórios, e importante, relatórios a nível de propriedade, não adianta mais a gente dar informação macro, né? O Brasil tem 62, 63, 65% da sua área preservada, ok, mas e a fazenda onde estava o meu boi, o boi que eu estou consumindo aqui na Europa, na China, onde quer que seja, eu preciso dizer desta fazenda, né? E não só a fazenda onde ele passou por último, mas a fazenda onde ele nasceu, onde ele foi recriado e tudo mais. Então, essa transparência é muito importante, né? Transparência junto com progresso, né? Então, eu preciso dizer que hoje eu tirei uma nota 7, no ano que vem eu vou tirar nota 8, no outro ano eu vou tirar nota 9, então eu estou progredindo, né, na melhoria. Isso é sustentabilidade, é um progresso contínuo que eu tenho no meu sistema produtivo. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelas suas contribuições, viu? Até mais. Eu que agradeço. Até mais, Sara. Até mais. Esse foi então Francisco Beduski Neto, da NWF. Nós ficamos por aqui. É com vocês. Mercado do café em destaque agora no Agricultura BR. Vamos ver como é que vem o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Abertura de negócios nesta segunda-feira, nesta semana 1º de fevereiro. Veja só que café arábica sobe na plataforma Ice Filters. Posição de março a $1,24 mais 90 libra-peso. Maio, $1,26 mais 95 por libra-peso. Julho, $1,28 mais 75, enquanto a posição de setembro é negociada a $1,30 mais 50 por libra-peso. São os negócios com a arábica em Nova York, onde mais se negocia
essa variedade de café no mundo, trazendo aqui as referências para os negócios do mercado brasileiro. Vamos ver o mercado futuro do café robusto agora na Bolsa de Londres. Nós trazemos aqui as posições negociadas em dólar e tonelada. Março vem com 1.319 dólares a tonelada, subindo quase 1%. Maio, 1,13%, 1.334 dólares. Julho, 1.345 dólares a tonelada, com poucos negócios. Setembro, 1.359 dólares a tonelada. São as posições com café robusta negociado na Bolsa de Londres. A seguir no Agricultura BR, você vai ter as informações a respeito da eleição no Congresso Brasileiro para presidente da Câmara. E também você vai acompanhar como é que vem os números para a produção de laranja e suco de laranja no Brasil e Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Eu vou para o intervalo e volto já. E hoje é comemorado o Dia do Tomate, que é muito popular no Brasil, podemos dizer que no mundo todo. Quem fala um pouco a respeito deste assunto é o repórter Vinícius Souza. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a programação do Canal do Boi. É isso mesmo, hoje, dia 1º de fevereiro, é o Dia do Tomate, essa fruta tão conhecida que tem origem aqui na região da América do Sul. Aqui no Brasil, o estado que tem a maior produção é o estado de Goiás. É importante lembrar que a fruta é rica em vitamina A, B e C, também é uma aliada importante no combate ao câncer de próstata. Recentemente, o repórter Mauro Andrade esteve em uma plantação e agora você acompanha os detalhes. Uma estufa que controla automaticamente as condições ambientais, como temperatura, umidade e luminosidade, para que a planta desenvolva plenamente todo o seu potencial produtivo. Nós estamos numa estufa de tomate de alta tecnologia, 100% condições controladas. E eu vou conversar com Alexandre Turquino, que é engenheiro agrônomo responsável por essa estufa, e nós vamos conhecer como que é o manejo do tomate aqui dentro. Alexandre, 100% automatizada, como é que isso funciona? Essa estufa, como eu te falei agora há pouco, essas plantas são atletas de alta performance. O que significa isso? Você dá a condição ideal para ela produzir o máximo possível e mais longevidade. Então, uma planta dessa produz em torno de 6 meses e normal é de 2 meses, né? Então, você dá a temperatura, a umidade perfeita, a adubação perfeita. Luminosidade também. Então, o que acontece? A gente tem um software, né, que controla tudo. Tudo está interligado nesse software. As informações que a gente coloca no software, o que é? A gente tem uma estação meteorológica fora da estufa e dentro da estufa. Com essas informações que mede temperatura, velocidade do vento, direção do vento e luminosidade, esse software ele deixa aqui dentro da estufa um clima ideal para o tomate e adubação também ideal para crescer e para ver essas plantas lindas que estão aqui com essa produção perfeita. Importei esse software de Israel, o computador, né, o software de Israel, e a estrutura é francesa, né, uma empresa francesa chama Richelle. Então, a gente tem aqui no Brasil representante dessas duas empresas. Então, eu fiz essa soma aí dessa estrutura, que você vê a altura dessa estrutura. A gente tem aqui um pé direito, que a gente fala, de 6 metros, né? E lá em cima chega até a 8,5 metros. Então é muito alta essa estufa. Então a gente pode controlar o clima muito melhor. Essa estufa produz 10 vezes a mais por um simples aspecto. Eu produzo muito mais longevidade. Eu colho em torno de 6 a 7 meses colhendo. E uma estufa normal colhe em torno de 3 meses, né? E a colheita é muito maior. Então a gente pode falar que aqui nessa estufa de altíssima tecnologia, é 10 vezes mais a produção. Apesar da estufa ser quase toda automatizada, alguns manejos ainda necessitam de funcionários. O que eu preciso de funcionário? A colheita, né? A colheita é manual, né? E o plantio é manual e o tutoramento da planta também é manual, né? O enrolar nos fetilhos,
tem que desbastar alguma coisa, então essa parte é tudo manual. Mas 80% é automático, que é a fertirrigação, a adubação, abertura de janela, fechamento de janela, não precisa ninguém ficar apertando o botão, nada. É automático. É tudo automático, né? E sem erro, né? Isso que é importante. Falando de adubação, as pessoas têm muita preocupação e têm um conceito de que o tomate é exigente em agrotóxicos, em produtos para combater pragas, bactérias, fungos. Como é que é o teu manejo, especificamente falando de sanidade? O nosso manejo aqui, eu não preciso usar os insumos, né? Inseticidas, fungicidas, esses normais, tradicionais, né? Então aqui é um controle biológico. Por quê? Porque a estrutura permite isso, né? Aqui é vedado, então não entra inseto. Alguns insetos que entram, eu vou no controle biológico, nos inimigos naturais dele, né? E o fungo a mesma coisa. Então eu não uso inseticida e nem fungicida dentro dessa estufa. Então você poderia dizer que é um tomate orgânico. É livre de agrotóxicos, porque o orgânico, a lei do orgânico tem que plantar no solo. Então eu planto no vaso, que eu acho que é muito melhor, né? Uhum. Então assim, são vários tópicos do orgânico. Então esse conceito é livre de agrotóxico. Boas práticas. Exatamente, é sustentável, é um produto sustentável. E agora falando da nutrição especificamente, as plantas precisam do famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E os micronutrientes, como é que você faz a tua nutrição das plantas? Então, a nutrição é perfeita, né? Então, quem faz isso daí? O próprio computador. Eu coloco, a adubação é feita, a mistura da adubação é feita de cada 5 em 5 minutos. Ela leva em consideração a temperatura, a umidade, o tamanho da planta, se está florescendo, se está colhendo. Então, ele formula a adubação de cada 5 em 5 minutos. Por que eu falo que é 5 em 5 minutos? Porque a adubação vai de 5 em 5 minutos. Então, ela calcula na hora e vai a um dia que está um sol igual hoje, temperatura, calor, né? A fisiologia da planta. Então, aí tem que mais nitrogênio, mais fósforo, ele controla. Um dia nublado, está chovendo, é outra adubação. Então, ele vai mudando a adubação de 5 em 5 minutos. Ou seja, o software aciona as máquinas, as bombas, que vão retirar lá dos teus depósitos as quantidades adequadas para a época, para a idade, para a fase da planta, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, os adubos são separados, eu compro tudo separado e eu formulo na hora. Eu não, o computador formula na hora, de acordo com o clima do dia. E esse software permite você controlar isso pelo computador ou pelo teu smartphone? Exatamente, tem uma tela do computador, a gente controla pelo computador e é ligado pelo smartphone. Então eu tenho um programa que no meu iPhone aqui, eu vejo tudo que está acontecendo na estufa, em qualquer lugar que eu tiver, né? Eu e meu gerente. A estufa de alta tecnologia permite altas produtividades em pequenas áreas, com boas práticas agrícolas, pois dispensa o uso de agrotóxicos. É intensiva, né? Ecologicamente correta e uma superprodução, né? É uma superprodução. Então você consegue colocar o ambiente ideal para a planta produzir o máximo que ela pode. Ok, Alexandre, obrigado, parabéns, teu empreendimento aí realmente está de parabéns, né? De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E com as informações do tomate, dia do tomate, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Volto logo mais com as informações de mercado, às 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR. A todos um grande abraço, boa tarde e até mais!